Negue-se a si mesmo. O que é o batismo? Batismo, batismo nas águas. O que era? A palavra batismo significa submersão. Batizar, submergir. Batizado, submergido. Porque a ideia é que aqui na superfície da água há um ponto em que a coisa de uma coisa se torna outra coisa. Concorda? De ar, por exemplo, a água. Aquele ponto lá, no limiar da água lá, é o ponto de encontro entre os dois mundos, vamos dizer assim. O mundo aquático, que de dentro da água, olhando, talvez você olhasse para cima e ao ver a própria superfície da água lá, você olhasse de dentro do oceano e você diria, o céu da água. É o ponto de... Entende? A superfície da água. Por outro lado, do ar aqui, você sabe que aquela mesma superfície marca um ponto também. Então ela se torna o ponto marco zero de um lado ao outro, de duas coisas, por assim dizer. O espelho faz isso também, que seria o caso eu tenho toda a realidade que eu tenho aqui à minha volta e aquilo que eu vejo no espelho, daquela lente ali, do jeito que eu estou vendo, para dentro, refletindo do lado de cá, o espelho é o marco zero. Então o irmão Branham diz que Jesus Cristo veio a zero aqui no Calvário. Significa que ele se humilhou, ele mostrando, ensinando o caminho, que o caminho é para baixo. E você querendo crescer, ser um grande homem, e ser grande nisso e grande naquilo. Percebe? Negue-se a si mesmo, aqui no zero. Então há uma virada de um lado ao outro. Então o que era a submersão? A submersão, batismo na água, eu entendo que ela viria a ser isso aqui, que seria se humilhar e descer, realmente se humilhar, até o ponto de que você realmente vai morrer o seu ego aqui. Esse verde aqui é neutro, o ego está bem fraquinho, mas você vê que ainda tem ego aí. É um verde, senão ele seria um azul. Mas por que ele é verde? É porque tem amarelo nele, então ainda tem o ego aí. Só que o ego já está muito mais amenizado. Tem um azul ali, uma região onde o azul já está alcançando alguma coisa ali e já está amenizando ele ali. Mas o ego ainda está vivo, tem que morrer. Tá? E você passa de um lado para o outro. Seria o ponto de reflexão aqui, na cruz. O verde. O ponto de reflexão de um lado para o outro. O zero, portanto. Tá? Então, isso aqui na realidade, do lado de cá, nesse mesmo sentido, se humilhar, se despir do seu eu e tal, desse lado de cá, se humilhando, se diminuindo, na realidade você está crescendo. Seria o caso que esse azul seria aqui, aqui, aqui e aqui. Entende? Assim. Então o que acontece seria que a pessoa deveria ir se despindo do seu ego, se despindo do seu ego, se despindo do seu ego, até chegar no marco zero e atravessar para o outro lado, que seria vir a apodrecer. Falei, não, morreu, mas aí então falta apodrecer ainda. Aí é que tá. Muita gente morre e fica aqui, né? Nessa zona neutra, que é perigosa por ser uma zona morna. Mas então, é para morrer e apodrecer. Você tem que passar do verde. Agora, ao passar do verde, nesse sentido que você está negando a si mesmo aqui, do lado de cá, na realidade, você não está mais se humilhando. Você está crescendo, se engrandecendo. É claro, fizemos o caminho contrário uma vez. Saímos dessas regiões aqui e fomos diminuindo realmente ao nos fazermos grandes, até que nosso ego nasceu e cresceu e cresceu. E agora temos que descer e descer, mas a realidade é que do lado de cá, quanto menor você é, maior você é. Por isso mesmo, do lado de cá, seria crescer.
E agora, a ideia é que se você seria o caso de você mergulhar e voltar. Então, talvez fosse isso o batismo, que é o batismo na água representasse algo assim. E você se diminuir até o marco zero, passar do marco zero e nascer do outro lado como o marco zero, crescer. Compreende? Talvez fosse isso. Isso é o batismo. Por outro lado, a palavra chama-se submersão, batismo. E submersão, quando se fala batizado no nome do Senhor, então tem algo no nome do Senhor Jesus Cristo que poderia ser também uma submersão. Mas essa submersão seria no caso de submergir no nome, entendendo que o nome em si, ele é mais do que um nome. Por exemplo, Senhor Jesus Cristo. Senhor fala de Deus, mas numa instância, só para te ilustrar, federal. Jesus seria, a palavra Jesus, na realidade, não está sendo traduzida. Ela deveria estar sendo traduzida, porque a palavra Jesus significa salvação. Então, Senhor sobre nós, salvação conosco. Unção, Cristo em nós. Então é a condescendência de Deus sobre nós, conosco, aliás, sobre nós, conosco e em nós, o mesmo Deus. Nesse nome se revela essa condescendência, Senhor Jesus Cristo. Agora, o Senhor Jesus Cristo também é o templo. Porque o próprio templo de Salomão era um tipo do templo. Assim como o tabernáculo também era um tipo do templo que viria, que é Cristo, porque ele disse: onde eu fizesse habitar o meu nome. Ele não fez habitar o nome no templo de Salomão. Mas o templo de Salomão era um tipo daquele templo que viria, onde ele faria habitar o seu nome. E quando esse templo estava sobre a terra, Jesus Cristo, ele disse: derribai esse templo, em 3 dias o reedificarei. Ele era o templo. Nele estava, porque ele disse: onde eu fizer habitar o meu nome. Então aí está o seu nome. Nele estava tanto a unção, quanto ele mesmo salvação, como o próprio Senhor nele, tudo nele. Nele fez habitar o nome, Senhor Jesus Cristo, porque ele é Senhor. Porque esse Jesus também foi feito Senhor e Cristo. Então tudo estava reunido nele. O grande Deus do céu, Criador de todas as coisas, estava habitando essa tenda. Então você poderia ilustrar isso. A submersão seria o quê? Como no templo. Devia ter aqui. Vamos passar para esse daqui. Então, aqui. Então você sabe. Então aqui você tem, segundo o irmão Branham, que representou o que é o corpo humano. Eu gostaria que você conhecesse a si mesmo melhor, porque a Bíblia diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e esse Deus é um Deus trino, atuando em 3 esferas diferentes. Talvez daí venha a expressão do profeta: a roda dentro da roda dentro da roda. 3 esferas diferentes sobre nós, conosco e em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 esferas. E fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e somos trinos também. Somos corpo, espírito e alma. E nós nos conhecemos muito bem como corpo, porque o nosso ego é isso mesmo, é a respeito desse corpo. E desde que o ego cresceu e nós nos desligamos, como você percebe no nascimento da criança lá, que é um espírito colocado nesse corpo, então agora ele está por meio do corpo se descobrindo, e à medida que ele vai vivendo pela ciência, o entendimento e o aprendizado por meio desse corpo, ele vai também se esquecendo daquilo que ele era.
como espírito. E dado em um certo momento, você perde a noção de que você alguma vez é um espírito. E você está centrado em si, no seu eu, a carne, o corpo. Mas você é mais do que isso. Você ainda é um espírito. E você também é uma alma. E você é três, muito embora você é um. Que essas coisas estão em lugares diferentes. Você em lugares diferentes. Mas elas todas é você nesses lugares. Então, o seu corpo é você aqui, nesse reino terreno. O seu espírito é você no reino espiritual. E a sua alma seria você no reino celestial, vamos dizer assim. Fala também desses corpos, né? Então que existe um corpo terreno. Então esse corpo é o corpo. O corpo celestial é um corpo espiritual. E o corpo glorificado é um corpo, vamos dizer assim, da alma, lá na alma, com relação a essa alma. Ou seja, mais profundo ainda, um outro corpo. Corpos que por sua vez têm sentidos. Nosso corpo terreno tem 5 sentidos: a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, com os quais ele faz contato com esse reino terreno e declara tudo o que você aprende por meio da ciência na mente, que é o sistema operacional que vem já instalado em nós, por assim dizer, ciência. E uma vez comemos da maçã lá no princípio, como uma alegoria, todo mundo sabe que isso não foi uma maçã, gente. E então, agora devemos morder também na maçã da fé. Requer uma coragem para se fazer isso, mas aqui está, 5 sentidos, esses sentidos para fazer contato com esse corpo terreno. Mas isso é o seu corpo. E agora, no seu espírito, há também 5 sentidos: a imaginação, a consciência, o raciocínio, a afeição, a memória. Sentidos do seu espírito, com os quais você também faz contato com o mundo nesse corpo celestial, espírito. Você é um espírito também nessas regiões. Quando falamos regiões, estamos nos referindo a dimensões. Não é realmente um outro lugar. Não é uma posição geográfica, ali, mais para cima, mais para baixo. Não, é uma outra dimensão. É uma frequência diferente para que isso fique fácil de entender. Não que fosse uma frequência, mas é como se fosse uma frequência diferente, é só isso. É aqui mesmo o lugar, mas em uma outra frequência. Poderia ser entendido dessa maneira, para simplificar. Imaginação, consciência, raciocínio, afeição, memória. Tá? Na sua alma, o irmão Brana disse lá, há 2 coisas: fé ou dúvida na palavra de Deus. Essas 2 coisas, fé ou ciência. E quantos não sabem que ciência é o cultivo da dúvida? Todos sabem. Tá? Quer dizer, nem todos, mas então se você não sabia, você está sabendo agora. Ciência é o cultivo da dúvida. E a fé na palavra de Deus, isso aqui é sua alma. Sua alma, porque você é corpo, você é espírito e você é alma. Aqui na sua alma, no mais profundo do seu ser, o que é a alma? É o coração que a Bíblia diz. Segundo o irmão Brana, é o coração, é a alma. Então, aqui na alma, ou a fé na palavra de Deus, ou a dúvida na palavra de Deus. E nascemos aqui em dúvida. Não nascemos com fé na palavra de Deus, porque trazemos conosco o pecado.
e a condenação está sobre nós. E sabemos disso na alma. O detector de mentiras acusaria isso. Você diz, não, me sinto muito bem, não sou culpado. Põe um detector de mentiras lá, ele dirá e acusará, você é culpado, você está mentindo. Você sabe que é culpado. Lá no profundo, lá na sua inconsciência você sabe. Onde você nem mesmo está consciente de si mesmo, lá nas profundezas de si, da sua consciência. Fé ou dúvida na palavra é a base de tudo, através de qual, porque você pensaria, do corpo projetamos um espírito e do espírito uma alma? Não. Na realidade, de uma alma projetou um espírito e do espírito um corpo aqui, físico. Então é lá que é primeiro. É por isso que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é porque lá que é primeiro. É lá que é primeiro. É de lá para cá. Esse aqui é o problema. É como o arco-íris. Nós estamos vendo ele aqui na Terra dessa maneira, mas de lá para cá ele estaria invertido. Entende? De lá você compreenderia então isso assim, que então o espírito, então o corpo. Mas daqui você imagina que é diferente, porque tudo que você conhece através desse corpo. Você não sabe nada mais além disso, do corpo. Você está aprisionado nele aqui, sem conhecimento de si mesmo muitas vezes aqui. Entende? Mas então aqui está, por conta da dúvida na palavra de Deus, por conta da nossa condição que jaz sobre nós. Então, essa dúvida traz toda uma inconstância, toda uma incerteza, porque agora já não há mais a certeza do amanhã, de que tudo está perfeito como no princípio. Então, estamos sempre degenerando, e caindo, e a vida vai e depois ela morre, e aí vive-se, então tudo morre. Então, estamos conscientes inconscientemente disso aqui no seu subconsciente. Então estamos cheios de cuidados conosco, com a nossa vida, com aqueles que amamos, estamos preocupados. Nós queremos saber onde descansar nossos cuidados a respeito de tudo, do amanhã, da falta do pão, da falta do remédio, da enfermidade que vem sobre nós, onde descansar. Então toda essa inquietação, eu tenho que ter tudo na vida, eu tenho que ter um excelente plano de saúde, eu estou tentando me cobrir de todos os modos dessas minhas inquietações. Eu preciso ter conforto, eu preciso ter uma boa esposa, eu tenho que ter uma vida realizada, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho sonhos, um monte de sonhos. Sabe? Por conta dessas inquietações, o meu dia vai acabar, eu tenho que aproveitar tudo que eu posso na minha vida, eu tenho que curtir a vida. Inquietações, por conta disso tudo que está acontecendo aqui na alma, a nossa culpa jazendo aí, sem que você queira olhar para ela, lidar com ela, fugindo de Deus, como Adão fugindo lá no Éden depois que descobriu e percebeu o que ele fez, ele envergonhado de si mesmo. Ele não tinha mais coragem de olhar para o pai. Ele tinha dado as costas ao pai, tinha desobedecido e feito o que não devia. E agora toda a terra estava na condição que estava por conta do que ele fez. E ele estava fugindo de Deus. E Deus chamando ternamente: Adão, onde estás? Meu filho, eu soube. Mas ele estava envergonhado de si mesmo. Antes disso, ele tinha até feito alguns aventais para cobrir sua nudez. O homem tentando fazer alguma coisa por si mesmo para tentar cobrir sua nudez. Não há como, não há o que se possa fazer. Você sabe, isso não vai funcionar. Ele não pôde ir até lá com aquilo. Ele sabia que estava nu. Mas então ele teve que se arrepender, ele teve que se aproximar de Deus e confessar aquilo a Deus, para Deus poder ajudar ele a consertar aquilo. E então aventais religiosos não podiam fazer aquilo, mas um cordeiro foi morto para tomar o lugar da culpa dele, e ele colocou aquela pele daquele cordeiro sobre ele e disse: olha, esse é um tipo, ele já foi sacrificado na eternidade, mas haverá o dia em que ele nascerá então por meio de Eva, e então ele será esse cordeiro, e ele será um sacrifício, e trará de volta aqueles que são os meus.
aquela inquietação por conta da incerteza de tudo agora, o alicerce no que tudo está alicerçado, seus sentimentos estão alicerçados nessa fé ou dúvida na palavra de Deus. Temor ou amor para com Deus. Entende? Nas bases, no alicerce de tudo. Entende? E isso vai influenciar aqui no seu subconsciente as suas emoções, a sua imaginação, a sua consciência sempre vai estar influenciada e pesada por isso daqui que vem primeiro. Fé ou dúvida na palavra de Deus. Compreende? E então os seus sentimentos falam daquilo que vai primeiro lá. E você é uma pessoa inquieta, você é vaidoso, você está cheio do seu ego próprio, você cheio de cuidados de si mesmo e sabe, carnalmente, tudo mais. Então isso aqui está sendo influenciado. O que leva você a ser uma pessoa agitada, uma pessoa nervosa, uma pessoa agressiva e muitos outros tipos de pessoas, ambiciosa, gananciosa, egoísta, egocêntrica. E todos os defeitos que vêm pelo ego. Aqui fora, em atos. Quer dizer, essa coisa aqui está produzindo frutos aqui fora, em ações. Que tipos de frutos ela está produzindo? Frutos de justiça, de amor ou de ego? O seu eu. Então aí está, os sentidos, né? Então, esse sentido aqui, uma vez que ele é fé na palavra de Deus, de verdade, e essa é uma fé diferente. Ela não é uma fé que vem aqui dentro desses sentidos aqui, onde ainda tem um intelecto nisso e alguma coisa. Ela é uma fé que está lá no inconsciente. Porque eu colocaria isso dessa forma, que a ciência tem estudado isso dessa maneira, porque a maior batalha jamais pelejada acontece na sua mente, então está acontecendo na sua consciência. Se você se desligasse desse corpo, quando você se desligar, quando você morrer, então você se reconhecerá como essas outras coisas que você não se reconhecia por conta da prisão onde você está, que é o seu corpo. Não é uma prisão, é que pelo modo como as coisas foram feitas e estão, ela simplesmente não te permite acessá-la. Precisamos de ajuda. Entende? Mas então é o que nós queremos, fé na palavra de Deus. Se você puder crer e tomar por fé na palavra de Deus, se aqui não houver temor, mas amor por Deus, então o que acontecerá será que, baseados nisso, alicerçados a partir daqui, edificados nisso aqui, a sua subconsciência, os seus sentidos lá, a imaginação, consciência, raciocínio, afeição, a memória, estarão alicerçados sob a fé, a paz com Deus, o amor, portanto. Não mais temor, amor. Não mais inquietação, mas aquietação. Então esses sentidos aqui no espírito, que são suas emoções, por assim dizer, porque se tira todos os seus sentidos, você é um amontoado de pensamentos, emoções e coisas abstratas, que é a consciência. Mas que no nível de consciência mesmo, você tem mesmo é um intelecto, é um raciocínio, alguma coisa assim, né? Que estaria aqui, daqui para aqui, nesse caso aqui. Mas algo mais profundo ainda que isso é a sua alma. Se você tirasse todas as emoções, todos os pensamentos, todas as intenções, tudo mais, o que sobraria lá dentro? Dúvida ou fé na palavra de Deus? Temor de Deus ou amor por Deus? Sim, porque todos temos que ter temor de Deus também, tá? Que não é que quem ama, mas o amor perfeito lança fora todo o temor. A confiança naquele amor que Ele é e como Ele te ama de forma tão perfeita. Por isso Ele fez do jeito que fez, Ele crucificou o seu próprio Filho, para que você não pudesse ser desviado, para que você não entendesse se isso é errado, isso é o quanto Ele te ama. Você nunca pode duvidar do amor de Deus. É difícil para ele levar as pessoas a crer, porque todo mundo prega um Deus que é segundo os homens, que é mau.
que eles imaginam como ele é, a natureza dele, por aquilo que é o homem mau, egoísta. Compreende? Então que está corpo, espírito, alma. E você é essas três coisas. Quando você se desliga do corpo e morre, ou seja, morte é separação, você está separado do mundo material terreno aqui, mas você ainda segue sendo seu espírito e sua alma aqui. Entende? Então, eu gostaria de falar do seu corpo para te fazer compreender que Jesus Cristo, Ele mesmo, era um corpo de Deus sobre a terra. Que de lá da eternidade, porque a maior batalha jamais pelejada está acontecendo lá. Você pensa a eternidade está onde? Ela está nesse tão profundo da sua consciência até que ninguém acessa isso. Isso é só... Tudo que eles sabem é a ponta do iceberg sobre a consciência, que na realidade é aí onde é a eternidade. A consciência, lá no seu mais profundo, lá está Deus, lá, ou está o diabo, inspirando. De um ponto onde não estamos acessando conscientemente, mas nos inspirando de lá, ou um ou outro. Queremos ser influenciados por Deus, queremos crer em Deus, e a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então queremos manusear essa palavra, queremos companheirismo com ela, queremos ler ela, amamos ela. O Espírito que está nela nos alimenta nossas almas. Palavra de Deus. Consciência, subconsciência e inconsciência. Mais profundo, corpo, espírito, alma. O espírito, entenda-se assim, é a natureza do corpo. Porque pelo espírito é como você age. É a sua natureza. Seus impulsos vêm dessa área aqui. Suas ações vêm primeiro, antes, ela é dessa região aqui, da sua subconsciência. A ciência tem estudado isso já há muito tempo. Eles usam isso nas suas propagandas e tudo mais. Eles querem atuar nessas regiões aqui de você para levar você a agir aqui externamente com uma compra. Te dar motivos e incentivos nesse aspecto aqui que te levará a agir exteriormente aqui de uma certa maneira. Porque através disso daqui, você está agindo aqui fora. Compreende? Que então, sabendo disso, nós não estamos aqui fora lutando contra o cigarro, a bebida, as prostituições e tudo mais. Porque não é aqui que a batalha é travada. Não se deixa dessas coisas aqui fora, se deixa delas aqui dentro. E então elas mudarão ações aqui fora a partir das mudanças lá dentro. Lidar com elas aqui fora é um paliativo. Se tudo permanece do jeito que está, ora, as suas emoções estando focadas como estão em si e tudo mais, e o temor de Deus ao invés do amor de Deus, então elas te levarão a ser de uma certa ou certa maneira, de todos os modos, te inclinará naquela direção. Então não é contra isso que lutamos. Nós lutamos contra essas coisas aqui, assentadas nessas profundezas aqui, que estão ditando essas coisas. Então queremos atuar mesmo aqui em relação à fé ou dúvida na palavra de Deus para começar qualquer coisa. Ou fé ou dúvida na palavra de Deus. O que será? Primeiro de tudo, porque então trabalhamos aqui, porque se então isso aqui alguma vez vem a ser fé na palavra de Deus, meus queridos, então algo vai acontecer. Porque se isso aqui for transformado de uma coisa a outra, então algo vai acontecer. Porque então ele é sentado, e o irmão Branham ensina isso, que Jesus Cristo está sentado no trono dos nossos corações. Mas esses corações, ele também diz que o coração é a sua alma. Então ele está sentado lá na sua alma.
Aonde está acontecendo a maior batalha jamais pelejada na sua mente, lá no seu inconsciente, e ele está sentado lá num trono governando sobre você a partir de lá. Por essa fé nele, na palavra dele aqui. Então, isso te traz a paz dele, que excede todo o entendimento, a qual desejamos uns aos outros, a paz do Senhor. Paz seja convosco. Essa paz, de volta à tranquilidade e companheirismo com Deus, estabelecida por essa fé aqui, que fez contato com Deus e foi aceita e tudo mais. Então isso produzirá aqui coisas diferentes, emoções diferentes. Você estará cheio de amor e de paciência, de calma, você não estará ansioso por cada coisinha na vida. Desejoso de estar, sabe, do seu amanhã, cuidando do seu amanhã. Basta cada dia o seu mal, já não é mal o suficiente você ter cuidado sobre si hoje, mas você quer ter cuidado sobre si daqui 40 anos, sabe-se lá se você vai respirar mais meia hora? Como você pode querer dar conta de si mesmo daqui 40 anos? Compreende? Então isso que tudo muda. Então você é uma pessoa sóbria, você é sereno, você não está todo agitado. O que produz aqui fora, nos atos dessa pessoa, atos de benevolência, de amor ao próximo, sabe, de resignação e tudo mais. E essa é a vida cristã. A que se resume? Fé ou dúvida em quê? Na palavra de Deus. Mas então você tem que encontrar a palavra de Deus e obter ela de uma fonte cristalina para você saber o que ela está dizendo, para você crer nela. Ou então você estará crendo realmente, mas crendo uma coisa errada. Então creia de verdade, mas a palavra de Deus. Ela não disse uma religião, ela não disse uma teologia, ela disse a palavra de Deus. Vai ler a palavra de Deus, ver o que ela diz. Você mesmo. Por que você acha que Deus não poderia ensinar isso a você? Você quer me dizer que Deus não pode falar às pessoas simples, que podem ler sua palavra e Ele não pode nos seus corações, de lá onde Ele está, na sua inconsciência, levando seus pensamentos enquanto você lê a compreender aquilo corretamente, do que Ele está falando? Você não acha que Ele pode? E então Jesus Cristo também era um templo, como você é um templo. E se você acha que você é a carne, ora, você é o átrio desse templo. É a carne. Mas para dentro de você está o Espírito e a sua alma seria o Santo do Santo. Um templo. E Jesus Cristo, Ele mesmo disse que Ele era o templo. Esse Deus Trino. O corpo dele. Entende? O corpo dele. Ele, como carne, também teve suas regiões exteriores lá, no vermelho. Lidou com elas para aprender como ajudar o homem que está nessas regiões a voltar. Ele sabe tudo a respeito do assunto. Você tem que se entregar para ele fazer isso. E andar com ele humildemente, docilmente, e amar ele de todo o coração. Porque tudo se resume ao amor, no fim das contas. A obra que ele está fazendo é de levar amor ao seu coração. Seja como for. Fé na sua palavra vai produzir por fim essas coisas. Veja, então, ele está sentado no trono do seu coração, a videira, plantada lá na eternidade. Vós sois as varas, através da qual ele dá fruto à seiva, a vida de Cristo vivendo no cristão. Dá frutos aqui fora, em ações. E a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. E os frutos não são exatamente manifestações sobrenaturais, mas é uma paz, é uma doçura, andando piamente, docilmente na presença de Deus. É uma natureza, é a natureza do Cordeiro que você tem. Por quê? Porque aqui no fundo tudo está estabelecido sobre a rocha, alicerçado sobre a rocha da palavra. É a fé naquilo que Deus disse, que nunca jamais muda, não melhorará,
não mudará amanhã, não vai receber uma atualização, como tudo que existe nesse mundo hoje tem que estar sendo atualizado. Não vai receber uma atualização. A palavra de Deus não recebe atualização. Ela já é perfeita desde sempre. Então é isso que é, no fim das contas, produzir frutos. E o seu amor, agora, enquanto você é um corpo, você se conhece como corpo, mas como espírito, então estamos falando assim, você está além da frequência desses sentidos desse corpo aqui e não contata a si mesmo com esse próprio corpo. Por isso o seu desconhecimento deles, porque você está experimentando tudo através dos sentidos e esses sentidos atuam numa frequência onde não está essas coisas aqui. Então ele nunca vai se contatar com eles aqui. Acontece de ser assim quando você dorme, por exemplo. Seria quando você vai estar se aproximando do seu subconsciente. Quando você estaria se desligando na sua consciência. Para então tomar consciência de si em outro aspecto. Porque enquanto acordado você está obtendo tudo através dos sentidos. Uma vez dormindo, você não está atento aos sons, você não está atento ao cheiro, você está em um certo sentido, em stand-by, por assim dizer, mas você não está atento a eles como quando você está consciente. Então você ainda está um pouco consciente, você está subconsciente, mas é pouco. Então você tem um pouquinho de consciência, se permite enxergar um pouquinho da inconsciência na subconsciência, porque você se permitiu estar um pouco inconsciente. E aí está. Então, se formos entendermos o templo, há um átrio. E Jesus Cristo é o templo, há um átrio. E você entra nele dessa maneira também. Você tem que vir a ele, no átrio. Mas então você tem que sacrificar o cordeiro, e você tem que ser lavado pela água da palavra, e você tem que fazer a morrer a si mesmo, e então você submerge nele aqui, no Santo do Santo, diretamente na presença de Deus, por fé naquilo que foi o cordeiro que levou os seus pecados, a compreensão pela palavra ouvida, levando você ao entendimento, é que te levou lá, que te permitiu ter ousadia para entrar lá, na frente de Deus, para falar com ele. Ou você seria fulminado. Mas é por causa do sacrifício que tomou o seu lugar. O sacrifício perfeito está diante dele. O sacerdócio perfeito também está lá diante dele. Ele próprio é o sumo sacerdote. Ele é todas as coisas. Ele é o juiz, ele é o advogado, ele é o júri. Quão seguro cada cristão está nas suas mãos? Eles têm motivo para gritar sua vitória antes da hora. Nada, qualquer coisa que o inimigo fosse fazer com eles, de todos os modos só estaria contribuindo. Até mesmo tirar suas vidas, eles simplesmente vão para casa. Então o templo, você tem que ir lá no Santo do Santo, você tem que ir lá. Porque uma vez foi assim no sacerdócio judeu, que então havia um sacerdote, sumo sacerdote, que podia entrar lá diante de Deus. Ele é tão santo. Ninguém poderia estar na presença dele senão o sumo sacerdote. E era um tipo do sumo sacerdote que viria, Jesus Cristo. Mas então aquele sacerdócio lá, ele falhou lá no passado em representar Cristo. Porque em muitos casos os profetas tinham que vir e corrigir eles e tudo mais. Mas agora, o sumo sacerdote das nossas confissões vindo agora, temos um sumo sacerdote diante do Pai, mas não um sumo sacerdote aqui de uma ordem natural estabelecida lá, mas um sumo sacerdote que diante de Deus, lá na eternidade, está servindo sacrifícios e fazendo intercessões por aqueles que estão em Cristo. Compreende o lugar do cristão onde ele está? Você compreende? Então, a palavra de Deus, muitas vezes, ela começa aqui, a sua caminhada, a sua jornada, que nem a gente estava falando. Começa aqui. Justificação. Então você vai entender isso com o intelecto, você vai aceitar isso com o intelecto, mas é isso mesmo, é a sua caminhada, mas você deve fazer
Fazer força no sentido de introduzir isso em seus sentimentos. Ter sentimento em relação a isso tudo. Tentar captar o sentimento nisso tudo. Você deve viver aquilo tudo. Se emocionar com aquilo tudo. Você tem que ver a Jesus Cristo ali por você, tão real quanto Ele é. E ponderando todas as coisas e o peso de tudo, como que você se emocionará? Não tem como você não se emocionar. Você estará com lágrimas nos seus olhos ao perceber o que Ele fez. Entende? Então, de justificação à santificação. Quando essa palavra de Deus está atuando aqui, nas suas emoções, mas ela ainda não está na sua alma, você ainda está lá, dúvida em Deus, puxando entre dois pensamentos, Deus me ama, Deus não me ama, temor de Deus, e tudo isso é bom. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Você vem por temor, você vem por primeiro assumir que você está culpado diante deles e temor diante dele por aquilo que você de fato está culpado diante dele. Então tem que haver um arrependimento, tem que haver primeiro um conhecimento de que você é culpado diante dele, para que você seja sincero. Compreende? Mas então, há alguns que estão nessa etapa, e nessas 3 etapas aqui, cabe o arco-íris aqui sobre isso daqui, que é Jesus Cristo. Mas aqui você está justificado pela sua fé em Cristo. Mas você deve se aproximar a isso. Você ainda não está lá, você está avançando. Na medida que você avança em Cristo, naquele gráfico que a gente mostrou, né, você avança em Cristo, na verdade, Cristo está avançando em você também. Aqui ele está dentro da sua consciência exterior, você compreendendo, você acessando ele aqui, mas ele quer se aprofundar, ele quer que você compreenda ele com seus sentimentos, com suas intenções, com suas emoções, em espírito e em verdade. Esses adoradores adorarão e sacrificarão a si mesmo aqui, em espírito, que é justamente a região que é o seu ego, né? Está morto, morrendo aqui agora, por fim. Sabe, a própria palavra de Deus lidando com você, suas emoções, ela influencia você, as suas ações, tudo mais, mas ainda lá dentro você ainda não está certo com Deus. Falta essa palavra de Deus chegar à sua mais profundo de você, ao mais profundo de você. E para isso é necessário que você morra para si mesmo. Morra todo você e tudo que você pensa e tudo mais, que o seu próprio ego morra. Então você verá aquilo feito lá. Você terá feito o que você tinha que fazer. Você se encontrará com ele lá quando você estiver cruzando de um lado ao outro, quando você morrer, crucificando lá do lado dele o seu ego. Compreende? Então isso te estabelecerá fé na palavra de Deus. Chegou até lá a palavra. A essa altura, porque ela chegou até lá, ela de lá também está chegando aqui fora. Porque as suas ações a partir de então são fundamentadas sobre essa experiência de conhecer a Deus. O que viria a ser também ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que aí também se encontra nesse nome o Senhor Jesus Cristo, conforme já foi dito, Pai, Filho e Espírito Santo. Também, como 3 instâncias. E o Pai seria aqui a eternidade, né? a unicidade, a grande mente de Cristo, né? Que seria na verdade a de Deus. E como filho, né? Ele era um corpo aqui e o seu espírito. Agora, ser submergido nele talvez, eu ainda não observei aqui como é que seria, mas se fosse daqui para fora, Pai,
Eu penso que é Espírito Santo e depois Filho, não Filho e depois Espírito Santo. Mas imaginando que isso fosse assim, porque o que eu entendo é isso, porque eu estarei em vós e vós em mim, e eu no Pai e o Pai em mim. Entende? Porque então a palavra vai estando em você, à medida que ela vai e chega até a sua alma e se estabelece lá. E ela está em você, e você está nele na medida que você também está entrando pelo templo que é Cristo. Enquanto faz isso. Então está sempre tudo muito relacionado. Mas então Pai, Filho e Espírito Santo é exatamente também essas três coisas. Para que você compreenda, seria como que uma esfera federal, estadual, municipal, sabe? Uma coisa para dentro da outra, eu entendo, mais ou menos assim. O Senhor Jesus Cristo, porque esse Cristo também, esse Jesus também foi feito Senhor e Cristo. Compreende? Então, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome que é Senhor, que é Deus sobre nós, então, nessa região aqui, da sua escalada, você ainda é carnal, e você ainda não teve seu encontro com Deus, onde Ele realmente tirou de você o seu fardo. E nessa altura aqui, Ele é Senhor seu. E a Bíblia diz que você não pode chamar Ele Senhor, senão aqui, por fé. Você não pode chamar Ele Senhor, senão por fé. Você está aqui. Senhor. Então, Ele é sobre você aqui, como Senhor. Nesse ponto aqui, que seria quando você supostamente está morrendo o seu ego, né? Você vai ter que crucificar o seu ego. Eu acho que aqui, daqui para cá, Jesus, salvação. Ou seja, daqui para cá já é salvação, porque o nome de Jesus seria Senhor, salvação, unção. À medida que Deus vai chegando a você, aqui no seu exterior, Ele é Senhor. Aqui no seu exterior é a carne. Quando Ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Aonde? Não é dentro dos seus órgãos aqui, em algum lugar. É dentro da sua consciência, mais para dentro, mais profundo, mais profundo. Eu entendo isso assim. Entende? Então Ele vai adentrando você. Aqui Ele é Senhor em você. Aqui Ele é salvação em você. Aqui Ele é uma unção em você. Aqui você está salvo, mas ainda não está ungido. Quando Ele chega até aqui, você está tanto salvo quanto ungido. Você foi posicionado no corpo dele. Por isso você tem essa unção, é para você atuar. Ele está tomando você, te preparando, te aproximando, você está se entregando, se rendendo, morrendo para que então Ele possa te tomar. Ou seja, Ele está pegando o copo sujo lá, Ele está lavando o copo, preparando ele, enchendo ele, para depois ele ser usado. É isso que é. Então, ser batizado, submergido no nome do Senhor, significa também nesse sentido, ser submergido nele nesse sentido. Tá? Submergidos no nome do Senhor. Há uma submersão nele, onde existem algumas etapas que você vai vencendo: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Então você está justificado e está aprendendo sobre a justificação pela fé, que pela fé naquilo que Jesus Cristo fez, você está justo aos olhos de Deus por poder se referir a Ele como seu Cordeiro, que toma o seu lugar. Então, a fé trará justificação por meio dessa fé. Então, uma vez justificado e você aceitando o que é a mensagem nesse ponto, você crê então naquilo que por fé você tem aprendido pela palavra, que é pela lavagem da água pela palavra. Então, vamos pela palavra nos limpando e compreendendo até que finalmente estamos prontos, aceitamos isso.
que pelas culpas dele eu fui liberto, que estava nele eu fui liberto, que pelas pisaduras dele eu estou sarado, que eu, uma vez enfermo pelo pecado, agora sou sarado. Aí você fala, mas mesmo assim você ainda continua com os sintomas de quem está doente. Eu sei, mas ainda assim por fé eu estou sarado. Porque foi o que ele disse, eu não quero acreditar no que os meus sentidos dizem, muito embora eles me dizem isso mesmo, vou morrer, tenho câncer, mas a palavra de Deus diz diferente. Ou você vai acreditar nos sintomas, no que os seus sentidos dizem, ou você vai acreditar no que Deus te diz. Porque as duas coisas não caminham juntas. Fé é uma coisa e entender é outra coisa. Então é assim, Deus vai entrando em você e você vai entrando no templo, que é Cristo. Então você entra nos átrios, aqui você está nos átrios e Deus está no seu átrio, no seu corpo aqui fora, falando pela razão sobre a palavra em um livro de tinta, onde você questiona aqui, questiona ali, der uma razão. Está tentando te pegar aqui fora dos seus sentimentos, pela razão ainda. Tentando te levar a aprofundar isso lá. Até que pela razão você compreenda muitas vezes, assim, sim, se isso aqui é assim, e creio que é, por isso estou aqui, se isso é assim, então realmente eu sou justo. Não importa quantos erros eu tenho e o diabo vem e me acusa, eu sou justo porque a Bíblia diz que eu sou justo por quanto estou nele, recebi sobre mim o nome dele. Como que dizendo, Deus, sim, venha e se assente lá no trono da minha alma, no santo do meu santo lá. E ó Deus, me conduz então pelo seu templo e também me faz ir lá na sua presença, lá no seu templo, que é Cristo. E então eu estarei em vós e vós em mim, e eu em vós e todos em mim, e eu neles, e todo mundo será uma grande família. Porque está tudo relacionado. Compreende? O templo. Então ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo talvez falasse da sua submersão em Cristo, o templo, por meio disso, de Senhor, ou seja, Ele é sobre você aqui ainda, Senhor. Você só chama Ele Senhor se você, por fé, então, ou seja, você entrou nele aqui, então você está chamando Ele Senhor, Senhor Jesus. Ele não é o Jesus ou alguma coisa assim, Ele é o Senhor Jesus. Ele reina sobre você, você está num momento de trânsito, de entrega, você está ali para se entregar, então já se aproxime como se deve. Porque você quer ser tão sincero quanto possa, e você quer se aproximar da forma correta. Então, Ele é Senhor aqui. E os seus lábios sentem prazer em pronunciar Ele como Senhor, porque Ele é Senhor. E é talvez nessa altura aqui você tenha que lutar um pouco para chegar a isso, mas Ele é Senhor de todos os modos. E a Bíblia diz, cada joelho dobrará a Ele. Se você não faz isso agora, você fará depois. Então, por que não fazer? Tá, então Ele é Senhor aqui. Aqui, Jesus significa salvação. Porque você encontrou a salvação. Você encontrou filiação com Deus. Essa parte azul aqui mais escura seria. Você se encontrou com Ele. Você está salvo. Você é um filho, mas você ainda não está posicionado no corpo. Você veio até aqui, você creu para a sua salvação. Crede em Deus, crede também em mim. Se você creu nele, no Senhor que é sobre você, e você como servo e tal, agora crede também em mim, que por mim te fiz um irmão meu, um filho para esse Deus. Crede também em mim. Tá, então aqui há a salvação, Jesus, Senhor Jesus, aqui há a salvação quando a palavra chega até aqui. Ela chegou até os seus sentimentos ainda. Ela chegou até os seus sentimentos aqui. Já há salvação aqui. Aqui você está justificado. Aqui você está separado por esse Espírito. Mas ainda falta mais. Você ainda tem que tomar posse da palavra e das promessas. Você entrou na terra prometida. Mas então falta você tomar posse das promessas.
Falta você realmente exercitar isso. Você diz, então, creu que agora ele te fez um irmão dele e que você é tal qual ele na presença de Deus e pode fazer aquelas coisas todas. Então, creia nisso, então, e opere isso. Mas não com esse espírito de provar. Prova para mim isso. Não, mas por fé e executar o que está predito que seria feito através disso. De impor as mãos sobre os enfermos, de expulsar enfermidades e espíritos, demônios, de tomar coisas que poderiam matar eles, não causar dano sobre eles. Na medida que, operando e atuando a respeito da obra do Pai, Ele estará em nós, inclusive. Aí é quando um João na ilha não pode ser queimado num tacho de azeite. Sabe? Quando um Paulo pode ser picado por uma víbora peçonhenta e não fazer diferença para ele. Tal o poder que está neles, por esse Espírito que habita neles, que tem até posicionado eles, tem chamado eles. É uma unção. Ele chega aqui em você aqui. O que é isso aqui? Unção, Cristo. Então, Senhor, Jesus, Cristo. Agora ele era sobre nós, então conosco. E agora em nós ele é uma unção. Um poder escondido. Então isso viria a ser também o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, se você olha por esse prisma. Tá? Então, voltando para cá, é um batismo, é uma submersão de todos os modos. E lá nós estamos tratando essas três cores aqui, mas ela dentro do arco-íris seria essa e essas de cá. Talvez. Não é? Mas seria submersão, seria se diminuir, passar para o outro lado. Nascer um filho de Deus, morrer para o mundo. Porque se nós morremos com Ele ressuscitaremos. Mas então temos que morrer com Ele. Ele disse, eu sou o caminho. Olhe para mim um caminho, olhe para Ele, o grande Deus Todo-Poderoso, assentado sobre tudo e todos, tendo tudo e todos nas palmas das suas mãos. Desce, faz-se um homem mortal, para sentir dor, padecer necessidade e tudo mais. Para ser como eu e você, para ser um homem, para poder então como homem, tomar o lugar do homem e receber as lanças que seriam destinadas para o nosso peito, por conta da lei justa de Deus que não pode passar. Ele teve que fazer isso por nós, por amor a nós, vir Ele mesmo, se fazer um de nós e então receber sobre si a nossa culpa e ser traspassado, reter todas as lanças no seu próprio peito e então poder dizer para nós como filhos, avancem filhos, eu já abri caminho pela fileira. E regressar ao lar do Pai, ao seio do Pai. É disso que se trata o batismo. Trata-se de você se esconder em Deus cada vez mais, em amor. E um dia desse Ele levará o seu grupo dessa terra. Ai dessa terra. Você deveria querer ser um dos tais que vão sair dessa terra, que vão embora, que vão de uma vez por todas dessas regiões naturais. Eles entrarão no céu, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, onde só há gozo, delícias, prazeres, porque aqui enfrentamos uma condição mista entre as duas forças atuantes aqui. Então você tem essa coisa neutra que é a vida na terra. Aqui há amor, há alegria, há choro, há dor, há de tudo. Aqui as coisas são bem distintas. Aqui há tudo de bom e aqui há tudo de ruim. Cada um está fazendo uma escolha hoje. O que você vai fazer com relação a esse Cristo crucificado, parado aqui no zero, na brecha, segurando, enquanto diz para todos, venham por aqui, depressa. O
que você vai fazer sobre isso? Você vai continuar vivendo sua vida como se você não soubesse isso? Ou como você vai se aproximar dele, então? Pense sobre isso, meu irmão. Viva uma vida que agrada a Deus, creia em Deus. Ele sempre está interessado na mínima coisa que você puder fazer por ele. Sempre está. Ele sabe tudo a respeito do que você está tentando fazer para ele. E assim, busque a Deus. Mas nesse sentido, Ele está aí dentro de você. Na sua consciência, lá no profundo do seu ser, na natureza da sua natureza, é o que é a sua alma. Porque se a seu espírito é a natureza desse corpo aqui, é aquilo que anima esse corpo, é aquilo que influencia as ações desse corpo. Então, aquilo que influencia o corpo tem uma coisa além dele, que é as próprias bases daquilo que ele também é, que é o que está lá na sua alma: fé ou dúvida na palavra de Deus. Fé ou dúvida na palavra de Deus. E a fé, ela traz o amor consigo. E a dúvida traz o temor consigo. Então ele veio justamente para quebrar todo o jugo, que é para acabar com sua dúvida. Ele veio para te provar, ele sacrificou o próprio filho dele para te provar que ele te ama. Que o inimigo, para tentar quebrar a espinha dorsal do inimigo, que diz que ele te odeia, que ele vai te fulminar. E por meio disso você tem fugido de Deus. Fugido de Deus. Por temor. E ele precisava te pregar e te provar que isso não é assim. Que maneira melhor que essa do que seu próprio filho, seu único filho, oferecer ele em nosso lugar. Até o ponto de deixar escrito na sua palavra que por isso mesmo, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, meu irmão, tenha vida eterna, creia em Jesus Cristo, batize-se e invoque o seu nome sobre você, no nome do Senhor Jesus Cristo. E então morra para si mesmo, nasça como um cristão, e então você terá sido batizado. Você terá sido submergido naquele nome quando ele chegar à sua alma e quando você dessa maneira estiver também na presença dele, no Santo dos Santos. Você nele, ele em você. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Tome uma posição por Cristo enquanto você pode, meu irmão. Não há muito mais tempo. Deus te abençoe.